A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, papais e mamães. E vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Crianças, um excelente domingo a todos vocês, famílias. Espero que vocês estejam bem. Crianças, hoje a gente vai dar início a uma revista nova. Isso mesmo, a semana passada nós encerramos, né? Mais uma revista, e neste domingo abençoado vamos dar início a essa nova revista, isso mesmo, né? Vamos aí para o nosso quarto trimestre, com muita alegria, né, crianças? Vamos para mais uma aula. O tema dessa revista nova é um tema muito abençoado, crianças, que fala Igreja, Casa de Deus. Amém, crianças? Então vamos começar a nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical Juniores. Amém, crianças? Vamos lá. Chamem o papai, chamem a mamãe para todos juntos aprender a palavra do Senhor. Peguem a Bíblia de vocês, sentem aí no sofá, sentem na cadeira. Vamos focar agora em aprender a palavra do Senhor. Amém, crianças? Todos juntos. Amém? Pegue a sua Bíblia, coloca aí do lado, chama a mamãe se vocês não sabem ler, para a gente junto aprender a palavra do Senhor neste domingo abençoado, amém? Então vamos dar início à revista nova do nosso quarto trimestre, que será uma bênção para a glória de Deus, como foi as outras também, né? Com toda essa dificuldade de pandemia, a gente tem que estar fazendo essas videoaulas, mas sempre focado em levar a palavra do Senhor para vocês aí, pequeninos, amém? Vamos para a primeira lição, crianças, da revista Juniores, tá? Vamos lá para a primeira lição que fala um lugar de comunhão. Vamos aprender esse lugar de comunhão nesta manhã, amém, crianças? Todos vocês peguem a Bíblia de vocês, porque essa história que nós vamos aprender nessa manhã está lá em Atos, no livro de Atos, capítulo 2, verso 42. Então, vocês podem ler do 42 ao 47 aí. Amém, crianças? Então, tá lá em Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47. Vocês podem ler inteiro o Atos, capítulo 2 também, que vocês vão aí meditar mais na palavra. Amém, crianças? Vamos aí para o memorizando dessa revista nova, neste domingo abençoado. Amém? Como nós fazemos de costume, a tia vai ler aqui e depois a gente repete junto. Amém, crianças? Prestem atenção. Vamos lá, o memorizando está lá em Salmo 133. Peguem a Bíblia de vocês aí, abram lá em Salmo 133, que nem a tia abriu a dela aqui, que nós vamos falar sobre comunhão neste domingo tão abençoado. Amém, crianças? Então vamos lá. O memorizando vai nos dizer assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unidos, como se todos fossem irmãos. Amém, crianças? Salmo 133, o nosso memorizando vai nos dizer assim, a tia vai ler de novo. Como é bom e agradável que o povo de Deus vive unidos, como se fossem todos irmãos. Amém? Vai nos dizer aqui na palavra de Deus também, Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, em comunhão com os outros. Amém, crianças? Então, o objetivo nessa primeira lição deste domingo, crianças, que vocês fixam aí no coraçãozinho de vocês, é que toda criança ela tem que ter a compreensão de que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então eu preciso saber que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Amém, crianças? Então vamos lá para a nossa explorando as escrituras como nós fazemos de costume, tá bom? É um pouquinho diferente porque é videoaula, né? Não estamos na sala para que todos possam ler junto. Amém? Mas a tia vai lendo e vai explicando de pouquinho em pouquinho. Amém? Mas eu quero que todos vocês, crianças, prestem atenção. Amém? Essa história é uma história muito bonita. Vamos aprender a ter comunhão com os outros, amar uns aos outros. Amém? Então vamos lá. Depois de Jesus, crianças, nós vamos falar, depois de Jesus ter ressuscitado, né? Jesus ele morreu numa cruz por amor a todos nós, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus, como ele havia falado, porque o nosso Deus, ele vive e reina, não é mesmo, crianças? Após ele ter ressuscitado, crianças, ele prometeu que não ficaríamos sozinhos. Não é que ele foi preparar uma morada para cada um de nós, mas ele não nos deixou sozinhos, crianças, de jeito nenhum.
Isso mesmo, ele deixou o Espírito Santo para nós, crianças. Isso mesmo, podemos sentir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas todos os dias. Como é gostoso, né? Sentir a presença de Deus. Então, ele deixou o Espírito Santo que o Pai enviaria em nome dele. Então, o Pai, ele enviou o Espírito Santo para que ficasse com a gente, para ser o nosso consolador, né? Em meio às dificuldades, às aflições da vida, o Senhor nos mandou o Espírito Santo para nos consolar. Amém, crianças? Que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, esse Espírito Santo vai estar conosco até a consumação dos séculos. O que é isso? Até chegar ao fim de tudo isso. Até quando o Senhor vier nos buscar, né? Enquanto isso, nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, nos guiando, nos protegendo, cuidando da gente. Amém, crianças? Então, vamos lá. Assim como Jesus disse, aconteceu. Ele subiu-se ao céu e enviou o Consolador que foi derramado sobre os seus discípulos. Então, naquela época, quando ele subiu aos céus, né, ficaram aqueles discípulos dele ali que antes andavam com Jesus. Vocês lembram dos discípulos de Jesus, crianças? Vamos lá relembrar? Quantos eram os discípulos de Jesus? Falem aí para o papai e para a mamãe, crianças, para ver se vocês lembram. Precisamos gravar em nossos corações. Eram quantos discípulos? 12 discípulos. Vamos lá colocar os discípulos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 discípulos de Jesus, crianças, isso mesmo! Então eram 12 discípulos, né? Então vamos lá. Quando eles receberam esse Espírito Santo, crianças, eles foram capacitados para pregar o Evangelho de Cristo. Quando desceu o Espírito Santo sobre a vida deles, quando Jesus subiu aos céus, eles foram capacitados para levar a palavra de Deus. Eles foram escolhidos para pregar a boa nova, as boas novas de Jesus, para levar a palavra de Deus adiante, crianças. Isso mesmo, nós precisamos também ser como esses discípulos, levar a palavra de Deus por onde a gente passar. Amém, crianças? Então vamos lá. Tá? Então, eles foram capacitados para pregar para milhares de pessoas e muitas pessoas se converteram através dessas pregações. Aceitaram Jesus ali naquele momento através dessa pregação tão maravilhosa que eles pregavam, que era levando a palavra de Deus. Muito importante, criança, que nós levamos a palavra de Deus aonde quer que nós formos. Vamos falar de Jesus, vamos plantar a sementinha do bem lá, para que a gente possa colher lá na frente, né? Pastores, pregadores, né? Isso mesmo, a gente precisa levar o Evangelho de Deus a toda criatura, a todas as pessoas, amém? Então vamos lá. Vocês se lembram então quantos discípulos eram? 12, não é mesmo? Nós contamos aqui, ó. 12 discípulos de Jesus, né? Vocês lembram bem disso? Contando com Matias. Matias foi um novo discípulo de Jesus ali, que ele foi substituído por quem? Por Judas. Vocês lembram de Judas Iscariote, né? Que ele traiu Jesus. Então, quem entrou no lugar de Judas depois que Judas se matou foi Matias. Isso mesmo, continuou os 12 discípulos ali levando o Evangelho de Cristo, pregando a palavra de Deus, crianças, como nós fazemos também, não é mesmo? Somos discípulos de Jesus também, fomos chamados por Deus para levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, amém? Então eles foram pregando a palavra, levando o Evangelho para todas as pessoas, anunciando, né? O amor de Deus a todas as pessoas, todos levando com muito amor no coração, com muita comunhão, com muita união, crianças, isso mesmo. Vamos lá? Os discípulos permaneceram firmes na palavra de Deus e continuaram a missão que o mestre havia lhe falado, havia dito para eles continuarem, né? Levando. Jesus ordenou que eles continuassem levando ao mundo inteiro e anunciando o Evangelho para todas as pessoas. Então, Jesus ele subiu aos céus, ele deixou o seu Consolador, o Espírito Santo, mas ele falou para os discípulos que era para eles continuarem levando a palavra de Deus, evangelizando as pessoas a
todo mundo, né? Para onde eles passassem ali, eles fossem levando o evangelho de Cristo, levando a palavra de Deus. E eles ali, crianças, se mantinham firmes, crianças, levando a palavra de Deus, eram muito abençoados por Deus ali, né? Porque eles estavam fazendo a vontade do Pai, que é levar a palavra de Deus, e todos com muita comunhão, crianças, que é o mais importante, né? A palavra está nos ensinando nesta manhã, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então todos precisamos viver em união, crianças, com muito amor um pelo outro, orar um pelos outros, interceder um pelos outros, né? Chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. Isso é ter comunhão entre os irmãos, amém? Comunhão, criança, significa sintonias de sentimentos, você sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro, ajudar uns aos outros, né? Modos de pensar e agir um pelos outros, se identificando pela dificuldade do outro, ajudando uns aos outros, é ter comunhão em Cristo. Então o Senhor fala, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam nessa união. Então precisamos, crianças, estar em união com os outros, as crianças uma ajudando a outra, uma incentivando a outra, levando a palavra de Deus, não é mesmo? Os irmãos se amando mais, se respeitando mais, né? Ajudando uns aos outros mais, porque isso alegra o Senhor, amém? Como eles estavam fazendo, crianças, eles estavam alegrando o coração de Deus ali, levando a palavra e tendo muita comunhão. Amém, crianças? Vamos lá. Em uma só pregação, crianças, olha que bênção que a tia vai falar para vocês agora. Em uma só. Deixa eu espalhar esses discípulos aqui para vocês verem, né? Todos se espalhavam ali, cada um em uma cidade, em um lugar diferente, pregando a palavra de Deus, crianças. Isso mesmo. E ide por todo mundo e pregar o evangelho de Cristo. Nós precisamos também, onde nós passarmos, falarmos da palavra de Deus, falar desse amor tão maravilhoso que é o amor do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, crianças? Falar que Jesus nos ama muito. Amém, crianças? Temos essa oportunidade de falar do Evangelho de Cristo, falar que Jesus está de braços abertos esperando aquela pessoa que está afastada. Amém, crianças? Então precisamos. Em uma só pregação, crianças, isso mesmo, Pedro, a tia vai falar de Pedro, né? Em uma só pregação, Pedro, crianças, ó, em uma só pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se juntaram para ouvir a palavra de Deus, crianças, isso mesmo, em uma pregação, crianças, que Pedro estava ali anunciando o evangelho, falando do amor de Deus, mas quase 3.000 pessoas se juntaram para ouvir a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa é ouvir a palavra de Deus, é sentir esse Espírito Santo, esse Consolador que Jesus deixou para nós. Amém, crianças? E todos ficavam muito firmados ali em Jesus, todos estavam ali alegres, ouvindo a palavra, guardando no coração, e todos muito unidos, não é mesmo? Temos que ter comunhão com os outros, crianças, isso mesmo. Todos ali juntinho falando, e na pregação de Pedro se juntou quase 3.000 pessoas para ouvir a palavra de Deus. Que coisa gloriosa, né? Podermos se juntar para ouvir o melhor, que é a palavra de Deus. Amém, crianças? Vocês devem estar pensando, era muita gente? Era, mas quanto mais gente melhor para ouvir a palavra de Deus. Precisamos espalhar, anunciar o Evangelho de Cristo. Crianças, vocês foram chamados para falar do amor de Cristo, amém, nessa manhã. Vocês foram capacitados, escolhidos por Deus para falar do amor de Jesus Cristo, para falar para o amiguinho, para falar para o tio que está afastado, para falar para o papai que Jesus ama ele muito e que Jesus está de braços abertos para esperando aquela alma, amém? Que uma alma vale muito para o Senhor. Amém, crianças? Somos valiosos demais para o nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Esse número ele só foi aumentando e aquela igreja que no princípio tinha poucas pessoas foram crescendo cada vez mais, crianças. Aquelas pessoas, aquela igreja foram crescendo mais e mais. O Senhor foi acrescentando pessoas ali para ouvir o Evangelho de Cristo, para ouvir a palavra de Deus que alimentava a alma daquele povo, crianças, que dava alegria, que sustentava aquelas pessoas que às vezes chegavam ali desanimado, mas eles ouviam Pedro falando, né? Falando do Evangelho de Cristo, e isso animava aquelas pessoas, davam ânimo, e eles cada vez mais tinham comunhão com os outros, crianças, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, um orando pelo outro. É isso que precisamos ter, amém?
Então vamos lá. Todos quantos se convertiam eram orientados pelos discípulos. Então, quando as pessoas aceitavam a Jesus, depois da pregação, eles eram orientados pelos discípulos, que ensinava eles a falarem a verdade, a andar na palavra de Deus, a ter a importância da comunhão com os outros. Então, quando eles aceitavam a Jesus, eles se convertiam, os seus discípulos já falavam, né, da importância do evangelho, da importância da comunhão com os outros, que estavam ali todos unidos, um precisava ajudar o outro. Então, quando chegava um novo amiguinho ali no meio deles, já ajudava ele, já abraçava esse amigo já se sentia ali amado, né? Já se sentia ali protegido, já se sentia que tinha uma multidão orando por ele. Então isso é comunhão, né, crianças? Aquela sintonia de amor um pelos outros é maravilhoso e o Senhor se agrada muito. Então, crianças, eles aprendiam o respeito da verdade da palavra de Deus, né, do que é certo, do que é correto, e também eles aprendiam sobre a comunhão, como é gostoso estar em comunhão, né? Como é gostoso estar feliz com o seu irmão, estar alegre quando o seu irmão recebe uma vitória, uma bênção, a gente se alegra naquilo ali, e isso agrada ao Senhor, amém? Isso fortalecia a união dos irmãos e fazia com que eles tivessem mais em comum cada vez mais. Eles se sentiam em comum ali, felizes uns com os outros, né? Se sentiam ali protegidos através dessa comunhão tão maravilhosa, crianças. Porque quando um estava triste, todos oravam por ele, todos abraçavam ele, né? Clamavam ali pelaquela vida, pedindo que Deus abençoasse, e ele se fortalecia, eles iam se fortalecendo, crescendo, a igreja foi só aumentando, crianças, para a glória de Deus. Nós vemos hoje as nossas igrejas, para a glória de Deus, cheias, né? Todos ali recebendo o Espírito Santo de Deus. É muito bom essa comunhão entre os irmãos, amém, crianças? Então vamos lá. A comunhão que conquistaram os tornaram cada vez mais fortes, né? Eles se tornaram cada vez uma família ali unida, já era uma família ali todos unidos, né? Em um só pensamento, adorando ao Senhor, né? Se alegrando com as vitórias uns dos outros, quando um era abençoado todos se alegravam, quando um estava passando pelo problema os outros oravam. Então essa comunhão tornaram ele uma família, eles uma família abençoada por Deus. Aquela igreja só foi crescendo, crianças. As pessoas só foram aumentando, porque elas foram ouvindo e conhecendo do amor de Cristo. Amém, crianças? Então, nós precisamos levar o Evangelho de Cristo para que a gente possamos ver a igreja crescendo, né? A comunhão aumentando, todos aprendendo do amor um pelos outros. Amém, crianças? Então, vamos lá. A amizade e o companheirismo se fortalecia na igreja primitiva. Isso mesmo, a primeira igreja, a igreja primitiva, ela crescia em comunhão, em sabedoria, em discernimento da palavra. Todos ali, né, ouviam as pregações, eram convertidos, aprendiam da verdade, aprendiam da palavra de Deus, que fortalece a nossa alma, porque a palavra de Deus, ela é alimento espiritual para a nossa vida espiritual. Amém, crianças? Quando estamos fracos, vamos ler a palavra que nós nos fortalecemos, porque a palavra é a boca de Deus falando conosco. Amém, crianças? E a palavra de Deus, ela é verdadeira, crianças. Amém? Tudo que está escrito na palavra de Deus, ela é verdadeira. Amém, crianças? É alimento espiritual para a minha vida e para a sua vida. Nós só crescemos na graça e no Espírito Santo de Deus, crianças, através da palavra do nosso Deus. Amém? Quer crescer na graça e no conhecimento do Espírito Santo? Leia a palavra de Deus, que vamos estar fortalecidos pelo Espírito Santo, amém? Não só ler e guardar em nosso coração. O salmista falou o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, nós não pecamos contra o Senhor, amém? Precisamos guardá-la em nossos corações, amém? Vamos lá. Então a igreja primitiva, ela crescia ali, né, aquela comunhão abençoada. Então a igreja primitiva foi a primeira ali que foi abençoada por Deus ali através da comunhão com os outros, né? Todos compartilhavam o que tinham para comer, oravam juntos, e se precisava de ajuda, todos se uniam para ajudar, foi o que a tia falou. Então era um orando pelos outros, era um ajudando os outros. Se tivesse alguém precisando de alimento, um ajudava, o outro ajudava. Então era uma comunhão maravilhosa para a glória de Deus.
Amém? Precisamos ter essa comunhão nos dias de hoje, criança. Nos falta muito isso, mas vamos pedir ao Senhor sabedoria para que possamos ter a comunhão em Cristo Jesus com nossos irmãos. Amém? Então, um ajudava o outro, um orava pelos outros. Se um precisava de alguma coisa, um ia ajudar. Se um estava triste, o outro ajudar. Se outro precisava de alimento, o outro ia ajudar, né, em oração. Então, era uma bênção, crianças. Todos se reuniam para ajudar. Eles se reuniam todos os dias no templo para aprender a palavra de Deus com muita alegria, davam louvores a Deus e glorificavam a Deus. Então todos os dias eles iam à casa do Senhor, crianças, para glorificar o nome do Senhor, para se alegrar na presença do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Então, crianças, é uma alegria para nós estar na casa do Senhor. A comunhão com os irmãos, a comunhão em Cristo Jesus, ela é maravilhosa. E quando estamos na casa do Senhor, crianças, é o melhor lugar que tem. É um lugar para a gente chegar sorrindo, feliz, para adorar o Senhor, para glorificar a Deus, para chorar na presença do Senhor. É na casa do Senhor que temos essa comunhão. Amém, crianças? Então vale a pena servir ao Senhor. Chegue na igreja, crianças, com muita alegria. Dobre o seu joelho, adore ao Senhor. Dê o melhor louvor ao Senhor. Oferece o seu culto o melhor possível para o Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém, crianças? Então vamos lá. Eles se reuniam no templo, né, para aprender, para dar louvores a Deus. A cada dia o Senhor acrescentava mais pessoas naquela igreja. Olha que comunhão gostosa, olha que maravilhoso sentir a presença do Senhor. Então cada vez, só ia aumentando pessoas naquela igreja, mais pessoas e mais pessoas. Que coisa linda, não é mesmo, crianças? Olha, tanto de pessoas que estavam ali naquela igreja primitiva, ali adorando ao Senhor, glorificando a Deus com muita alegria, né? Então temos que ser gratos ao Senhor, porque temos o templo, a casa de Deus, para se alegrar, para ter essa comunhão tão maravilhosa e adorar o Senhor. Amém, crianças? Chegar na igreja, quando nós voltarmos, crianças, vamos voltar alegre, né? Glorificando a Deus, louvando ao Senhor com muita alegria, pois Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos lá, crianças, se reuniam no templo, né? A cada dia, então, o Senhor acrescentava pessoas naquela igreja. A Bíblia diz que os crentes dessa igreja tinham muito temor ao Senhor. Precisamos ter muito temor ao Senhor, respeito à palavra de Deus, ser obedientes à voz de Deus, crianças. Devemos ter o temor em nossos corações, amém? Sem o temor não adianta, precisamos ter o respeito, obedecer os mandamentos, obedecer a palavra de Deus, ser obedientes à voz do Senhor, ter o temor a Deus. Amém? Todos nós temos que ter o temor a Deus em nossos corações. Amém? Então vamos lá. Eles eram reverentes e fugiam do pecado. Então eles eram reverentes, eles eram reverentes à palavra de Deus, respeitavam ali a casa do Senhor, eram obedientes. E eles ainda, crianças, que nem fala aqui, eles fugiam do pecado, eles se afastavam de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então nós sabemos que o pecado desagrada a Deus, então vamos fugir do pecado. Então essa igreja, ela fugia do pecado, das coisas que desagradavam a Deus. Amém, crianças? Vamos lá. Deus usava os apóstolos para realizar sinais e maravilhas. Então Deus usava ali Pedro, Tiago, João para realizar maravilhas e milagres no meio daquele povo, crianças, para a glória de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado através daquela igreja. Amém? Vamos lá. Biblicamente, essa é a primeira igreja que existiu. Essa igreja primitiva, ela foi a primeira igreja, biblicamente, que surgiu, que apareceu ali, que existiu. Amém, crianças? Através da pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas começaram a ouvir a palavra e foram só acrescentando pessoas, né? A comunhão entre os irmãos foi fortalecida ali pelo Espírito Santo de Deus e foi aumentando e foi uma bênção de Deus, né? As pessoas fugiam da aparência do mal, do pecado, faziam coisas que agradavam a Deus. Tá bom? Uma igreja que tinha comunhão plantada no coraçãozinho deles, então a comunhão é fundamental em nossas vidas, tá? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Amém? Então tinha comunhão ali um com os outros, né? Plantada no coraçãozinho de cada um pelo Espírito Santo. Comunhão que tem base no amor de Jesus, que se entregou na cruz, abrindo mão da sua vida para nos beneficiar. Então essa comunhão, crianças, que nem fala aqui, vem do Espírito Santo de Deus, com a base
no amor de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Lembrando sempre que Jesus, ele deu sua vida por cada um de nós, para nos beneficiar, né? Para nos garantir a salvação, para nós termos essa salvação que nós não merecemos, mas através da misericórdia de Deus é nos concedida, né? Através do seu sangue derramado ali numa cruz, crianças. Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso, nosso Jesus, ele é bondoso, ele é misericordioso, né? Está conosco em todo o tempo. Amém? Então, ele merece essa comunhão maravilhosa entre os irmãos. Chegar na casa do Senhor glorificando a Deus com muita alegria, pois ele é merecedor, né, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa comunhão entre os irmãos. Amém, crianças? Esse mesmo amor que pensa no bem do outro deve ser a nossa inspiração. Então, esse amor que pensa no bem do outro, que se preocupa com o outro, que se preocupa com o coleguinha, com o irmãozinho, com o titio, tem que ser a nossa inspiração para a nossa vida. Tem que nos influenciar cada vez mais, levar o Evangelho de Cristo, cada vez mais falar do amor de Jesus, crianças, porque o amor de Jesus, ele muda, ele transforma a vida da pessoa. Amém, crianças? Somos transformados pelo amor de Cristo em nossas vidas. Amém? Ele sim se entregou numa cruz, derramou todo o seu sangue por amor a nós, né? Para que nós pudéssemos ter a certeza da salvação garantida em nossas vidas. Amém, crianças? Então, esse amor, essa comunhão tem que nos inspirar, passar para as outras pessoas sobre o amor que a gente aprendemos na igreja. Ter esse amor um com os outros é muito importante. Amém, crianças? Hoje nós aprendemos sobre a comunhão em Cristo Jesus. Sabemos que somos todos irmãos em Cristo Jesus para a glória de Deus. Sempre lembrando que temos que levar o Evangelho de Cristo para as pessoas, né? Temos que falar do amor de Cristo, ter essa comunhão com os outros, não é mesmo? Saber que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi preparar um lugar maravilhoso para mim, para você, deixou o seu Consolador, o Espírito Santo, para cuidar de nós. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido essa primeira lição da nossa nova revista, da Escola Bíblica Dominical Juniores, né? Nós falamos da primeira lição hoje, com o título, vamos lá, vocês lembram, crianças? Com o título Um Lugar de Comunhão, amém? A tia vai deixar aqui para a meditação de vocês da semana, porque a tia quer que vocês meditem aqui na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado também. Peguem esses versículos que estão aqui, crianças, tire um tempinho na segunda-feira, lê, aprenda, se alimenta do alimento espiritual que é a palavra de Deus, que vai te fortalecer, crianças, na graça do Senhor, amém? Chame o papai para ler para vocês, chamem a mamãe, lê junto, amém? Porque isso agrada ao Senhor, amém, crianças? Nós temos também o Você Sabia, que está aqui. Ó, vocês sabiam, crianças, o nome de Atos dos Apóstolos foi escolhido para este livro da Bíblia porque o livro narra os eventos de como a igreja foi estabelecida, ou seja, atos feitos por alguns apóstolos que tinham a missão de edificar a igreja que prega a salvação de Jesus Cristo. Amém, crianças? Então aqui, o Você Sabia, a tia vai deixar aí na tela para vocês lerem melhor, com calma, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira lição, espero que vocês assistam, crianças, esse vídeo, que depois também vamos mandar as atividades para vocês, mas que todos vocês fiquem bem, que vocês tenham uma semana abençoada. Um grande beijo da tia e até a próxima videoaula. Amém, crianças? Tchau!